Oi, mano. Gente, pra quem não me conhece, oi, eu sou o Lucas. Menino, o que aconteceu nessa sobrancelha? E essas cicatrizes no seu rosto? E o principal, tudo que a médica me passou, eu repassei para ele. Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um ator que fez filmes maravilhosos e atuou ao lado de grandes nomes com grandes dotes. Ele fazia, na maioria das vezes, passivo e entregava muito e aguentava tudo calado. Lucas Carter, você provavelmente já viu algum filme dele. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você já é um inscrito recorrente, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que você sabe que vai gostar do tema. Como acontece com muitos atores, a gente não tem muitas informações públicas sobre a vida do Lucas Carter. Fontes dizem que Lucas Carter nasceu no Rio de Janeiro em 1996 e começou no mercado adulto com 18 anos na Hot Boys, que foi uma das poucas empresas de estúdio que ele gravou alguns filmes. As cenas do Lucas tem muitas visualizações, principalmente no site da Hot Boys, que passa de milhões de visualizações, para vocês verem que os filmes que ele fez realmente fez muito sucesso. Porque as temáticas eram ótimas e a gente vai comentar sobre os principais filmes que ele fez aqui. E eu conheço eles de trás pra frente. Sou realmente um fã número 1 dos filmes que ele fez. Lucas ficou ativo de 2014 a 2019, ou seja, apenas 5 anos mais ou menos de carreira. E depois disso, ele mudou totalmente o rumo, parou de gravar conteúdo adulto. O Lucas começou como bottom, passivo. Ele tinha mesmo um perfil de passivo, ele era magro, ele era baixo, tinha uma desenvoltura boa, uma elasticidade maravilhosa, né? Porque ele aguentava grandes coisas. O Lucas gravou poucas cenas. Ele gravou cerca de 14 cenas. As cenas explodiram. Por isso que ele é lembrado até hoje, porque são poucas cenas. A gente tem ator, que eu já comentei aqui, que já gravaram cerca de 300 e 350 cenas e não são tão conhecidos quanto o Lucas Carter ficou. Infelizmente, como a gente não tem muita informação sobre a vida pessoal dele antes de fazer filmes adultos, a gente não sabe com que ele trabalhava, o que ele fazia. A gente sabe que ele começou a gravar com 18 anos e terminou de gravar com 22 anos. E depois disso, ele não fez mais nenhum filme pra produtora. E depois disso, ele não fez nenhum filme pra nenhuma produtora. Agora a gente vai comentar sobre os filmes que o Lucas Carter fez, que são verdadeiras obras de arte. Eu vou começar com o primeiro, que é o Escritório Hot, A Imaginação de Carter, que é um filme que ele fez com Luan Mastro. Gente, e o Luan Mastro, vocês já sabem, né? Ele tem o mastro. E o Lucas Carter, nesse filme, ele é realmente um guerreiro. Além deles ter uma química absurda, porque mesmo o Luan não tirando a roupa pra gravar o filme com ele, o filme é um dos melhores filmes, na minha opinião, que o Lucas fez. O contraste, né? O Lucas magro, baixo, o bottom, e o Luan, que é alto e tem o mastro, deixa o filme ainda bem melhor. Os ângulos também que é mostrado no filme são ótimos. Eu adoro o jeito que eles filmam, é uma vibe mais caseira, meio câmera escondida. O filme é o Lucas Carter no escritório, junto com o Amastro. O cenário é uma sala de escritório. Ele está todo caracterizado como se fosse um chefe. E o Lucas como se fosse uma pessoa que trabalha para ele, né? E no filme a gente vê a ótima desenvoltura pélvica que o Lucas Carter tem. Porque pra aguentar o Luan Mastro, gente, tem que ter coragem e força, né? Eu admiro, viu? Admiro muito quem aguentou o Luan Mastro. Outro filme que ele fez que eu gosto muito é O Entregador de Sushi, que ele faz com o Dom. O filme se chama Lucas Carter e Dom, O Entregador de Sushi. Esse filme tem uma temática muito interessante, que é a temática do motoboy que vai fazer uma entrega e o Lucas tá lá na casa dele esperando a entrega do motoboy. O motoboy, que é o Dom, chega, faz a entrega pra ele, só que a entrega chega toda bagunçada, o Lucas Carter contesta o motoboy. Então o motoboy volta e troca o pedido. E aí, quando ele volta novamente para entregar o pedido, o Lucas viu que veio faltando peça. Então, ao invés dele reclamar com o motoboy, ele liga lá onde o motoboy trabalha. E nisso, o motoboy meio que escuta que ele tá fazendo uma reclamação, volta lá e tora o Lucas Carter. Gente, essa cena
na minha opinião também, é uma das melhores cenas que a Hot Boys já produziu, que é a cena do Dom e do Lucas Carter. O ângulo da piscina, todos os ângulos são ótimos, a química que eles têm é absurda. Então, o filme é um dos meus preferidos. Eu vim falar da obra-prima que é Primo, Devolve o Meu Celular. Gente, esse filme é icônico. Eu reagi a ele lá no meu Instagram. Inclusive, meu Instagram tá aparecendo aí. Você pode ver meus reacts lá. E a temática desse filme é 10 de 10. A atuação é 10 de 10. E a cena é 10 de 10. O filme, pra quem não sabe, se tornou um meme e um marco cultural na cultura erótica gay brasileira. É muito simples. É o Lucas Carter fazendo um dever de casa e de repente chega o seu primo com uma bola chamando ele pra brincar. O Lucas tá bem concentrado na matéria da escola, então ele não dá muito moral pro seu primo. Quando vê, ele fala pro primo que vai no banheiro e deixa o seu celular, essas coisas de escola lá. E o primo pega o celular dele e começa a mexer. E sabe o que ele acha no celular? Fotos de homens. É aquela famosa pesquisa, homens sem roupa. E nisso ele fica um pouco assustado e tipo, nossa, o Lucas gosta de homem. E ele fica ouriçado, gente. É lógico que no filme dá pra perceber que assim que ele vê que o Lucas tem fotos no celular dele, ele fica com muita vontade de torar o Lucas. E aí o Lucas volta do banheiro e depara com o primo dele mexendo no celular. E fica apavorado. E ele solta o famoso bordão e frase que viraria meme. Primo, devolve meu celular. Primo, devolve meu celular. O primo devolve o celular? Devolve. Mas depois tora o Lucas e tora com gosto. Os dois têm muita química. E de todos os filmes que eu comentei aqui, esse filme é o meu favorito. Gente, não tem mais nem o que comentar sobre esse filme, né? Aconteceu uma polêmica na época, em 2022, que veio à tona em 2023, sobre a Monkeypox. O Lucas veio a público no seu TikTok fazendo um vídeo dizendo que transmitiram Monkeypox pra ele e ele ficou muito sequelado. A gente vai comentar sobre essa polêmica, sobre o que aconteceu, lógico que de maneira respeitosa, contando apenas fatos. E eu não vou citar nomes de terceiros aqui, porque o vídeo é sobre o Lucas Carter, então não tem por que eu trazer outros nomes aqui envolvidos, tá? Se vocês quiserem saber mesmo mais a fundo sobre essa história, só vocês dar um Google aí, dar uma pesquisadinha, que o próprio Lucas Carter veio a público, fez um vídeo e contou tudinho. Então eu vou só resumir aqui e noticiar vocês sobre o porquê talvez, gente, talvez ele teria desistido de continuar fazendo conteúdo por conta da Monkeypox. Em abril de 2023, Lucas Carter veio a público no seu perfil no TikTok para falar para seus seguidores que contraiu Mpox ou Monkeypox durante uma gravação com outro ator para um conteúdo mais 18 em 2022. Ou seja, eles gravaram em 2022, aconteceu tudo o que aconteceu, e depois de um tempo, ele veio a público contar a sua versão da história. O Lucas gravar essa cena com esse ator, o Lucas, no próprio vídeo, diz que assim que ele gravou a cena, ele recebeu uma mensagem desse outro criador de conteúdo, dizendo que ele testou positivo para Mpox e que era pro Lucas também fazer o exame para saber se tinha contraído também. O criador de conteúdo deixou bem claro que não sabia que estava contaminado quando gravou com o Lucas e que só ficou sabendo depois que a gravação rolou, que apareceram alguns sintomas nele, e aí ele foi no médico e logo começou o tratamento. E segundo a versão desse criador, ele avisou o Lucas Carter, pediu desculpas, disse que não sabia e orientou ele a procurar um médico para começar a fazer o tratamento para evitar demais sequelas e o agravamento da doença. O Lucas disse que não se preocupou muito e meio que negligenciou a situação. E depois de um tempo, começou a aparecer manchas na sua pele, ele começou a ter alopecia, seu cabelo começou a cair. Oi, humano. Gente, pra quem não me conhece, oi, eu sou o Lucas. Algumas pessoas me conhecem por causa dessa cena aqui e por causa dessa cena aqui. Mas menino, o que aconteceu com essa sobrancelha? E essas cicatrizes no seu rosto? E um pouco no seu corpo também, tem. E
E as manchas começaram a aparecer muito em todo lugar do seu corpo, assim como algumas feridas também. Apareceram tanto no rosto, no cabelo e também na região anal e nas genitais, principalmente nessas regiões íntimas. À medida que as feridas iam aparecendo, o Lucas ia coçando e saía uma secreção amarela. E essa secreção amarela fazia com que aparecesse mais e mais feridas na pele do Lucas Carter. E foi aí que ele viu que a situação era grave e foi ao médico. Tudo isso aconteceu e depois que o Lucas Carter foi ao médico, ele veio publicamente nesse vídeo em 2023 no TikTok. E assim que ele postou o vídeo, deu uma viralizada. Esse outro ator também se pronunciou e contou a versão dele. O próprio criador disse que não sabia que estava contaminado. E assim que fez o exame e deu positivo, avisou ao Lucas Carter, ofereceu apoio psicológico para ele, apoio financeiro, e disse que inclusive tinha até provas que ele foi atrás do Lucas orientar ele, pediu desculpas e falar que ele tinha que fazer o tratamento porque trata-se de uma doença séria, que ao longo prazo pode piorar. Então, depois de toda essa repercussão, o Lucas Carter se pronunciou, o outro ator de conteúdo também se pronunciou. O Lucas simplesmente sumiu depois dessa polêmica em 2022, 2023, não gravou novos filmes. E fica aí o questionamento de que talvez ele tenha parado de gravar conteúdo por conta de tudo que aconteceu, né? Porque, gente, imagino eu que não só fisicamente ele deve ter ficado abalado, psicologicamente também ele deve ter ficado bastante abalado. Ele teve que usar peruca também, porque seu cabelo caiu bastante. Agora, a pergunta do vídeo. Onde está Lucas Carter? Bom, depois de toda essa polêmica, depois de tudo que aconteceu, um tempo depois ele voltou para as redes sociais, criou um perfil e atualmente esse perfil ele comenta sobre filmes, séries, outro tipo de conteúdo. Ele ainda trabalha como um digital influencer e faz conteúdo pra internet, só que num ramo totalmente diferente, desvinculado do mercado adulto. Então, creio eu que toda essa situação e tudo que aconteceu relacionado a ele ter gravado com esse ator, a varíola dos macacos, meio que traumatizou ele e fez com que ele se afastasse dos holofotes e parasse de fazer filmes adultos. E isso, gente, é totalmente compreensível. O abalo psicológico que ele teve, físico, fez com que ele mudasse os rumos da carreira dele. Ele preferiu não continuar. E deixou filmes icônicos. O que resta pra gente é apreciar esses filmes dele, apreciar todo esse catálogo extenso de filmes que ele deixou. Marcou uma geração, me marcou e serve de inspiração pra muita gente que tá nesse meio, que quer ingressar nesse meio. Então, eu reparei aqui no canal que falta eu fazer mais vídeos sobre atores passivos, né? Então, eu quero que você deixe a sua sugestão aqui embaixo nos comentários de qual próximo ator, bottom, passivo que você quer que eu comente aqui. Vou fazer a minha pesquisa e vou trazer o vídeo aqui. Muito obrigada por você que assistiu até aqui. Um beijão e até o próximo vídeo.